Um antigo oráculo sagrado havia decretado: a única garota nascida com a mesma cor de cabelo da Santista seria a princesa coroada. Assim, ao nascer com cabelos cor-de-rosa, Ária de Poitras foi declarada a criança da profecia e, por consequência, a prometida do herdeiro do império. Durante 18 anos, Ária e o príncipe conviveram como noivos destinados. No entanto, tudo mudou quando o oráculo foi alterado. O mundo de Ária desabou repentinamente. Mesmo acreditando que nada no mundo poderia fazê-lo abandoná-la, ela ouviu da própria boca do príncipe o pedido para cancelar o casamento. Devastada, ela tentou manter a compostura. Embora estivesse sofrendo, ainda acreditava que talvez pudesse salvar o relacionamento se eles relembrassem os momentos do passado. Afinal, ela o amava. E sendo sua noiva, acreditava que ele a amava também, certo. Mas o príncipe permanecia inflexível em afastá-la. Como último gesto de orgulho, Ária concordou calmamente com a decisão dele. Na manhã seguinte, ela acordou sentindo o peso do abandono. Nenhuma dama de honra ousava servi-la. Uma princesa rejeitada não era mais digna de atenção. Então, o caos se instaurou quando Lady Navia Rotella invadiu seus aposentos sem sequer bater. Navia, a nova destinada segundo o oráculo revisado, declarava-se com direito sobre tudo, inclusive sobre o espaço de Ária. Ultrajada, Ária reafirmou seu título. Ela ainda era a princesa coroada, a noiva oficial do príncipe herdeiro, e, portanto, ainda ocupava um posto superior. Aproveitou para humilhar Navia, insinuando que a jovem se achava mais poderosa até mesmo que o imperador, só por ter sido mencionada por um novo oráculo. Navia empalideceu. Se alguém ouvisse tais acusações, estaria em sérios apuros. Em pânico, foi retirada pelos guardas. Sozinha novamente, Ária queimava por dentro. Como o príncipe pôde trocá-la por alguém tão infantil? Seus olhos ardiam de raiva. Ela pensava em formas de fazê-lo pagar caro por tê-la descartado tão facilmente. Ela merecia mais. Os rumores sobre Ária logo se espalharam pelos corredores do palácio. Diziam que ela não era a escolhida da profecia, que havia sido abandonada até por Deus. Ao escutar tais boatos, Ária confrontou pessoalmente as mulheres que falavam dela, lembrando-as de que ainda era princesa coroada, e qualquer insulto contra ela poderia ser considerado traição. As mulheres se curvaram, pedindo desculpas com medo. No entanto, tudo parou quando uma antiga dama de honra entrou em seus aposentos com uma expressão de desprezo. Aquela mesma serva, que cuidara de Ária desde criança, agora a abandonava também. Naquela noite, Ária jantou com o príncipe, o único momento em que podia vê-lo. Mas o jantar foi frio. Ele a tratou com indiferença. Os anos de amor pareciam ter evaporado. Quando comentou que o cargo que ele tanto desejava já havia sido ocupado, ele fingiu não se importar. Essa atitude revelou a verdadeira intenção de Ária naquele jantar. Com um tom afiado, ela perguntou quando poderia deixar o palácio. O príncipe ficou chocado, quase ofendido. Achava absurdo que Ária quisesse partir tão rapidamente, mas ela não via razão para permanecer onde já não era desejada. De volta ao quarto, Ária encontrou planos antigos que havia escrito para o futuro reinado do príncipe, ideias e estratégias que pretendia entregar a ele quando se tornasse imperador. Ao reler aqueles papéis, sentiu-se tola. Ela realmente acreditava que seriam parceiros para a vida toda. Nesse momento, um pássaro pousou em sua varanda. Era uma ave mensageira, trazendo uma carta de seu pai. Após a leitura, Ária convocou Asha, um servo fiel da família, infiltrado no Palácio Imperial. Quando Asha entrou, ajoelhou-se e declarou lealdade. Disse que esperava há muito tempo o chamado de Sua Alteza de Poitras. Sem perder tempo, Ária ordenou que espalhasse um rumor sobre Lady Rotella. Descobriu-se que, embora pertencesse à nobreza, a família de Navia não possuía riquezas. 3 gerações atrás, os mares prejudicaram os fracos. Desde então, a fortuna os abandonou. Um destino merecido, talvez. Ária planejava usar essa informação a seu favor, e Asha prontamente aceitou a missão. Após sua partida, Ária encarou as chamas das velas em seu quarto. Prometeu a si mesma que faria Navia pagar caro por tê-la humilhado. Enquanto isso, longe do palácio, um sacerdote informava um homem de cabelos brancos sobre os boatos envolvendo a princesa coroada. O homem, no entanto, não lhes deu importância. Afirmou que Ária só poderia ser dele. Quando o sacerdote mencionou também o rumor sobre Lady Rotella, o homem gargalhou. Estava certo de que aquela era uma das jogadas da própria Ária.
Divertido, expressou o desejo de finalmente conhecê-la pessoalmente. De volta ao palácio, Arya se preparava para retornar à sua casa. Durante a arrumação de seus pertences, convocou a criada Azelle Portiva. Pediu-lhe que devolvesse seu anel de noivado. De volta ao príncipe, Arya enviou Azelle para lhe devolver o anel de noivado. Para sua surpresa, a criada retornou rapidamente, informando que o príncipe implorara para que a própria princesa o entregasse pessoalmente. Azelle também demonstrou preocupação com os rumores envolvendo Lady Rotella. Questionou o que seria do Império se uma mulher como aquela realmente assumisse o posto de princesa. Ao ouvir isso, Arya concluiu que Azelle poderia vir a ser útil em seus planos um dia. Atendendo ao pedido do príncipe, Arya dirigiu-se aos aposentos dele com o anel em mãos. Ao entrar no quarto, encontrou um buquê de flores, as mesmas que ela costumava usar para decorar o ambiente em ocasiões passadas. Por um instante, seus olhos brilharam com emoção. Por que ele teria mantido aquelas flores? Por que não simplesmente jogá-las fora? Seus pensamentos foram interrompidos quando o príncipe entrou no cômodo. Para sua surpresa, o olhar que ele lhe lançou era suave, até doce. Sem dizer nada, Arya lhe ofereceu a pequena caixa que continha o anel de noivado. Quando ele o pegou, ela se virou para sair. No entanto, ao fazê-lo, acabou esbarrando no vaso de flores, que caiu e se quebrou no chão. Num impulso, o príncipe correu para ajudá-la, preocupado com a possibilidade de ela ter se machucado. Com os corpos próximos demais, Arya advertiu que aquele gesto era inadequado, considerando que já não estavam mais noivos. O príncipe concordou, mas parecia visivelmente desconfortável com a situação. Antes que Arya pudesse ir embora, ele pediu sua ajuda para organizar alguns documentos. Ela recusou friamente, e o príncipe nada pôde fazer além de deixá-la ir. De volta aos seus aposentos, Arya chamou Azelle para cuidar de um ferimento no pé, causado pelos cacos do vaso. Enquanto a criada a tratava, as duas conversaram sobre os rumores de Lady Rotella. Azelle parecia especialmente preocupada com o passado sangrento da família da mulher que agora almejava o trono. Como alguém assim poderia governar um império? A conversa então migrou sutilmente para a história pessoal da própria Azelle. Fingindo interesse, Arya a questionou sobre sua ligação com o Sr. Helbella, o assistente pessoal do príncipe. Mais tarde naquela noite, uma ave mensageira de penas negras bateu à varanda da princesa. Ela pegou o envelope, mas não havia nada escrito. Ao aproximá-lo do fogo, letras começaram a surgir. Intrigada, Arya se perguntou por que seus pais teriam recorrido a esse método para ocultar uma mensagem. Agora investida no mistério, seus olhos brilharam com determinação. Enquanto isso, Lady Navia Rotella buscava limpar sua imagem diante dos rumores. Usava a própria profecia como escudo, alegando inocência e pedindo ao povo que confiasse nela, pois fora a escolhida pelo oráculo. Agia como se já fosse a princesa do império, o que, de fato, ainda não era. Naquela mesma noite, Arya convocou novamente Asha. Relataram os acontecimentos do dia e a forma como Rotella tentava se consolidar no papel de princesa, mesmo sem legitimidade alguma. Querendo saber mais sobre a família Rotella, Arya cogitou adiar seu retorno para casa. Talvez até pedisse ajuda ao pai. No dia seguinte, o mordomo do palácio a informou sobre um deslizamento de terra que havia bloqueado a estrada entre a capital e sua cidade natal. Ao ouvir isso, Arya apenas sorriu. Seria mesmo coincidência, ou o trabalho sutil de seu pai. Com a partida adiada, Arya colocou seu novo plano em prática. Mais cedo naquele dia, ela havia quebrado discretamente as maçanetas de sua porta, permitindo que as conversas em seu quarto fossem ouvidas pelos corredores. Sentou-se então com o mordomo e começou a semear palavras cuidadosamente escolhidas. Falou sobre os hábitos antiéticos de Lady Rotella, sobre como gastava fundos do templo com luxo, sobre como jamais havia manejado uma pena, sobre como arruinou sua própria fortuna tentando comprar ostentação. O mordomo, escutando tudo, concluiu que aquele tipo de comportamento jamais seria apropriado para uma princesa coroada. Com convicção, declarou sua lealdade à Arya e ao futuro do império. Satisfeita, Arya se perguntou como Lady Rotella escaparia de um rumor tão bem plantado. Na manhã seguinte, ela começou a arquitetar formas de retirar o apoio do templo a Rotella. Mas seus pensamentos foram interrompidos ao lembrar que o sumo sacerdote poderia desempenhar um papel decisivo, para o bem ou para o mal. Com um olhar perspicaz, ela declarou seu desejo de conhecê-lo pessoalmente. Afinal,
mantém-se os inimigos por perto. Longe dali, um homem de cabelos brancos interrompeu seu treino com a espada ao ser informado por um sacerdote de que a princesa desejava vê-lo. Achou curioso, o encontro estava marcado para outro dia. Ainda assim, declarou que aceitaria adiantar a visita. Enquanto isso, Arya passava um tempo com Azelle na estufa do palácio. Aproveitava para sondar a criada, buscando informações sobre a vida pessoal dela, especialmente o que seu irmão, o assistente do príncipe, poderia ter dito. Com empatia falsa, Arya expressou preocupação com a situação da família de Azelle, afirmando que devia ser difícil para o irmão dela lidar com o peso das mudanças provocadas pelo novo oráculo. Sensibilizada, Azelle acabou cedendo e revelou que o irmão realmente vinha enfrentando tempos difíceis. Mencionou ainda que a situação se complicava, já que envolvia tanto o Império quanto o Templo. A gentileza calculada de Arya dava resultado. Azelle se tornava cada vez mais disposta a ajudá-la. Logo depois, o príncipe herdeiro e Lady Rotella entraram juntos na estufa. Com sua típica ousadia, Navia questionou o que Arya estava fazendo ali. Cansada das provocações, Arya pediu permissão ao príncipe para dar uma resposta direta à rival. Diante do silêncio dele, entendeu isso como um sim. Enquanto Navia tinha tudo entregue pelas mãos da profecia, Arya sabia que todo o seu poder e influência haviam sido conquistados com o suor de sua família. E não permitiria ser desrespeitada tão facilmente. Mas, ao tentar colocar Rotella em seu devido lugar, a mulher reagiu com insolência e afirmou que Arya se arrependeria. A audácia dela era absurda. E o príncipe continuava em silêncio. Por fim, Navia cessou os ataques e convidou o príncipe a acompanhá-la para fora. No entanto, de forma inesperada, ele pediu que ela fosse na frente. Na frente, sozinha. Quando repetiu o pedido pela segunda vez, a expressão de Lady Rotella se desfez. Pela primeira vez, ela pareceu incomodada. Arya e o príncipe herdeiro sentaram-se frente a frente na mesa da estufa. Sem rodeios, ele ordenou que ela parasse com o que estivesse fazendo. Embora não mencionasse diretamente, ela sabia que ele se referia aos rumores sobre Lady Rotella. Diante da falta de reação da princesa, ele se impôs com mais firmeza, deixando claro que aquilo era um aviso, não um pedido. A falta de cortesia dele quase a divertia. Ao final da conversa, Arya lhe respondeu com frieza. Disse que ele deveria saber melhor. Nenhum membro da família Pacentria permite que quem interfira em seus assuntos viva em paz. Cedo ou tarde, todos pagam o preço. Ela apenas seguia o legado da própria linhagem. Antes de sair, avisou que ele não deveria mais chamá-la pelo nome. Agora que estavam oficialmente rompidos, ele deveria se referir a ela pelo título apropriado, Princesa de Pacentria, como era devido. Mesmo após deixar a estufa, Arya percebeu uma presença a seguindo pelos jardins. Ao notar que a figura misteriosa não recuava, guiou-se até uma clareira para confrontá-la. Virando-se com firmeza, chamou Lady Rotella para fora das sombras. Assim que a rival apareceu, foi direto ao ponto. Dissera ter ouvido os rumores a seu respeito e que estes se espalhavam como fogo. Com tom condescendente, Rotella afirmou que sabia perfeitamente quem estava por trás de tudo, Arya. A princesa, mantendo a compostura que seu título exigia, respondeu com desdém. Disse que espalhar rumores não era uma conduta sensata para alguém que aspirava ao trono. Em seguida, ergueu um pequeno frasco e despejou algumas gotas no chão. Instantaneamente, a grama começou a queimar e sibilava em contato com o líquido. Se não soubesse de antemão que era Rotella quem a seguia, teria usado a substância sem hesitar. Com um sorriso mordaz, sugeriu que da próxima vez, Lady Rotella enviasse uma carta formal se desejasse um encontro. A outra, chocada com o potencial destrutivo do líquido, tentou revidar mostrando o anel de noivado em sua mão, como se aquilo a validasse. Mas Arya apenas riu. Como alguém ousava exibir algo que outrora pertencera a ela. Aquilo era quase um acessório de segunda mão, um objeto reciclado. O embate entre as duas permaneceu afiado até Rotella se retirar. Assim que partiu, Asha apareceu das sombras. Entregou à princesa uma carta selada, um relatório sobre o estado da guerra. O conflito, finalmente, havia chegado ao fim. O exército imperial retornaria em breve. 3 anos antes, o reino de Sepai havia enviado um pedido desesperado, oferecendo-se como vassalo do império em troca de reforços. Entre os enviados estava Rias Pacentria, irmão de Arya, um homem imponente, nobre e corajoso.
A notícia de que Rias retornaria dentro de uma semana deixou Arya em expectativa. Mas além dele, outro jovem também voltaria, um garoto, embora agora já não tão garoto assim. Na manhã seguinte, Arya acordou com flores dispostas ao lado de sua cama. Perguntou-se de onde vinham, até que Alfredo Venecia, o segundo príncipe do Império e filho bastardo do imperador, entrou no quarto carregando mais um buquê. Fazia 3 anos desde que haviam se visto. Alfredo, agora com 16 anos, não era mais uma criança. Com um olhar gentil, expressou sua preocupação ao ouvir sobre a nova profecia. Arya sorriu e o tranquilizou, dizendo estar bem. Em meio à conversa, Alfredo, impulsivo como sempre, a puxou para um abraço repentino. Surpresa, ela congelou. Então, ele a encarou com o olhar mais doce que já vira e perguntou se ela ainda se lembrava dele. Com feições semelhantes às do príncipe herdeiro, mas suavizadas, Alfredo provocava nela uma inesperada ternura. Sem perceber, Arya mergulhou em lembranças antigas, de quando o conheceu nos jardins do palácio. Na época, ele ainda era um menino e puxara discretamente sua saia. Com os olhos marejados, perguntou se ela estava ocupada. Ela o ouviu, pacientemente, e desde então, ele passou a segui-la por todo lado. Arya, por sua vez, o tratava como um irmão mais novo. Agora, 3 anos depois, ela se orgulhava do homem que Alfredo se tornará. Sobreviver a uma guerra e triunfar era uma façanha admirável, ainda mais para alguém tão jovem. Ele então perguntou se era verdade que ela havia rompido o noivado com seu irmão. Arya confirmou. Que outra coisa poderia dizer? Aquela era sua realidade agora. Alfredo a convidou para tomar café da manhã juntos, mas Arya notou que ele ainda não havia cumprimentado o imperador, a rainha nem o príncipe herdeiro. Com firmeza gentil, aconselhou a procurar sua família primeiro. Depois disso, poderiam se encontrar novamente. O rosto de Alfredo se entristeceu com a recusa, mas entendeu a razão e acatou o conselho. Após sua saída, Arya olhou pela janela e viu os preparativos para a festa de boas-vindas daquela noite. Um sorriso malicioso surgiu em seus lábios. Como seria divertido ver a reação do príncipe e de Lady Rutella se ela decidisse comparecer. Mais tarde, chamou a Zélie para ajudá-la a se arrumar para a festa. A criada ficou animada com o pedido, mas, de repente, Arya revogou a solicitação e demonstrou um semblante preocupado e ferido. Vendo o estado da princesa, a Zélie ficou alarmada, temendo que algo grave tivesse ocorrido. Mais uma vez, Arya a envolvia em seu jogo emocional. Com a voz abalada, contou que Lady Rutella havia a humilhado alguns dias antes. A Zélie, indignada, expressou sua piedade. Como podia alguém tão cruel machucar sua princesa? A armadilha funcionava. Arya lembrava-se então de uma visita recente de Asha. Ele surgira durante a madrugada com informações importantes sobre a família Rotella. Asha havia descoberto que a família Rotella havia contraído enormes dívidas com a feira comercial. O filho do responsável pela feira, que no passado fora apaixonado por Lady Rotella, algo quase inacreditável, considerando sua personalidade repugnante, escondia um segredo obscuro. Ele havia matado a própria mãe e aprisionado o pai em algum lugar desconhecido. Somente os mares sabiam disso e usavam essa informação como chantagem. Ou o filho da feira emprestava dinheiro à família, ou seria executado por seus crimes. Como se isso não fosse escandaloso o bastante, Asha revelou ainda mais. Os marqueses tinham relações suspeitas com o santuário, mas essas transações começaram muito antes da mudança da profecia. Ele suspeitava que o sumo sacerdote estava envolvido com a filha dos mares, o que explicaria o motivo para a profecia ter sido reinterpretada. Um escândalo que, se descoberto, colocaria tudo a perder. Afinal, sacerdotes de alto escalão eram proibidos de se envolverem romanticamente. Arya, observando pela janela, sabia que aquelas informações eram poderosas. Se bem utilizadas, poderiam desmantelar toda a aliança entre Rotella e o clero. Então, perguntou a Asha qual seria a maior fraqueza de Lady Rotella. Sem hesitar, Asha respondeu, a beleza. Qualquer coisa bela a enfraquecia, fossem itens luxuosos ou servos de aparência encantadora. Imediatamente, Arya lançou um olhar sugestivo e perguntou se Asha seria capaz de seduzir Lady Rotella por ela. Leal como sempre, ele se curvou e aceitou a missão. Enquanto tramava, Arya refletia sobre o passado de Asha. Ele havia sido criado em uma guilda de assassinos, mas acabou abandonado à beira da estrada.
Foi seu pai quem o encontrara e cuidara dele até sua recuperação. Desde então, Asha havia jurado lealdade eterna à família Pacentria. Uma lembrança específica voltou à mente de Arya. Quando ainda era uma menina, certa noite, voltará ao quarto para ler, mas notou luz acesa em outro cômodo. Curiosa, aproximou-se e viu Asha com uma lâmina na mão, limpando o sangue do rosto com frieza. Uma mão ensanguentada surgiu no chão, agarrando a perna dela e suplicando por ajuda. Arya congelou, mas Asha pisou com firmeza na mão e ordenou que ela voltasse ao quarto. Tremendo, ela insistiu em saber o que estava acontecendo. Foi então que seu irmão apareceu, também coberto de sangue, e, ignorando os protestos da irmã, pegou-a no colo e a levou de volta ao quarto. Ao colocá-la na cama, perguntou por que ela estava vagando tão tarde. Arya exigiu uma explicação, mas ele apenas acariciou sua cabeça e afirmou que aquilo não dizia respeito a ela. Na época, Arya não compreendia, mas, mais velha, entendeu. Seu irmão e Asha estavam eliminando assassinos enviados para matá-la. Muitos haviam morrido apenas por causa de seu título. Era estranho lembrar da primeira tentativa de assassinato ao mesmo tempo em que vivenciava mais uma. No presente, um novo grupo de assassinos surgiu em seu caminho. Cercada, Arya os encarou e perguntou se haviam sido enviados por Lady Rotella. Declarou que estivera ciente da presença deles o tempo todo. Com frieza, disse que era hora de resolver aquilo. Foi então que Asha surgiu, como uma sombra veloz, colocando-se entre Arya e os atacantes. Ela ordenou que ele cuidasse do problema, e ele pediu para que ela fechasse os olhos. Mas Arya não os fechou. Observou cada movimento. Quando um dos assassinos tentou atacar Asha por trás, ela o alertou. Ele conseguiu eliminá-los todos. Em seguida, ajoelhou-se diante da princesa e pediu desculpas por tê-la feito presenciar algo tão brutal. Ela, sem hesitar, entregou-lhe um lenço para limpar o sangue do rosto. Ele recusou por respeito, mas ao ver sua insistência gentil, aceitou. Um gemido interrompeu o momento. Um dos assassinos ainda estava vivo. Asha pisou em sua mão para silenciá-lo. Então, perguntou se deveriam levá-lo ao palácio do duque como prova da tentativa de assassinato por parte de Rotella. Arya negou com um leve aceno. Disse que já sabia quem estava por trás da emboscada. Mandou que o entregasse ao seu pai. Teriam uso para ele em breve. Naquela noite, o pássaro mensageiro voltou, trazendo uma nova carta. Arya sentiu pena da criatura por voar distâncias tão longas por ela. Leu a mensagem, que descrevia a dificuldade em identificar o mandante do ataque. Foi então que Alfredo apareceu. Com seu argentil, anunciou que havia trazido algo para ela. Tirou de uma caixa um deslumbrante vestido branco. Arya o reconheceu de imediato. Era o vestido de noiva que usaria como princesa coroada. Confusa, perguntou por que ele o havia trazido. Alfredo explicou que a filha dos mares, Lady Rotella, havia tentado roubá-lo. Sem surpresa, Arya confirmou com frieza. Rotella. Quis saber onde ele o encontrou. Alfredo contou que, por acaso, viu uma mulher de cabelos cor-de-rosa em um bar enquanto procurava um presente para Arya. Curioso, a seguiu e a ouviu dizendo o nome de Arya ao encarar o vestido. Enfurecido, conteve-se, mas conseguiu furtar o vestido e sair sem ser visto. Arya confessou que aquele vestido já não tinha valor algum, que não havia nada mais puro que o branco, mas agora era apenas um símbolo vazio. Ao tocar no tecido, recordou-se de um momento com o príncipe herdeiro. Os dois haviam admirado o vestido juntos, e ele dissera que tudo o que fosse branco se tornava mais belo aos seus olhos. Acariciara sua cabeça e afirmara que o vestido lhe cairia perfeitamente. No presente, com o olhar distante, Arya admitiu que aquele vestido agora parecia mais uma recompensa por ter sobrevivido do que uma veste para um casamento.